A exploração sexual, ela envolve uma desigualdade social. A pobreza ainda é uma variável importante que empurra milhares de crianças e adolescentes para uma situação de exploração sexual. Mas também o que nós vamos perceber é que grande parte das vítimas da exploração sexual são meninas. Então nós vamos detectar também uma discriminação e uma desigualdade de gênero, para além de uma desigualdade étnica, de uma discriminação étnica e um adultocentrismo, que significa a desigualdade etária. Os adultos se sentirem donos das crianças, ferindo, inclusive, enfrentando o que já está assegurado na nossa legislação, que diz que criança e adolescente são sujeitos e sujeitos de direito. A exploração sexual, ela significa e ela é um feixe, ela é um nó envolvendo uma série de outras discriminações e desigualdades que estão no nosso país. Um país que teve muita dificuldade, e tem muita dificuldade de fazer o luto dos períodos traumáticos da sua história. Tanto a escravidão quanto o colonialismo, a ditadura, eles se caracterizam por um processo de desumanização que é muito nítido na exploração sexual. Você desumaniza, arranca da criança o direito de ser criança, você rouba a infância, na medida em que você não permite que os direitos sexuais e a sexualidade, na fase específica que as crianças estão vivenciando, elas possam ser exercidas. E o fato de nós termos um crescimento que aponta, com dados do primeiro semestre do Disque 100, de por volta de 71% do número de denúncias no módulo criança e adolescente, é muito importante. Significa que a sociedade começa a perceber que é responsabilidade dela, sim, o que acontece com as nossas crianças, como diz a nossa própria legislação. Ou seja, não é um caso do outro, não é? Ou se não são meus filhos, eu não tenho por que me responsabilizar por eles. Nesse sentido, o aumento das denúncias, ele expressa isso. E expressa também uma desnaturalização, que não é natural a exploração sexual, que não é natural a violência sexual contra crianças e adolescentes. Tomando como base os dados do Disque 100, nós vamos perceber que houve mais de 34 mil denúncias no módulo criança e adolescente até abril deste ano. E que 22% destas denúncias dizem respeito à violência sexual. Nós temos mais de 2 mil municípios que denunciaram casos de violência sexual, entendendo que ali se abrange tanto casos de exploração sexual quanto casos de abuso sexual. Ou seja, abuso sexual que, via de regra, ele se dá muitas vezes dentro das paredes da própria casa e que envolve pessoas que têm uma ascendência afetiva, uma ascendência sobre as crianças e sobre os adolescentes. Exploração sexual, via de regra, envolve terceiros e há um lucro em função do exercício deste crime, que é da exploração sexual de crianças e adolescentes. No Brasil já se identificou mais de 200 rotas de exploração. É um dos negócios mais lucrativos dentro da ilicitude de destruir a vida de crianças e adolescentes, como a exploração sexual faz. E quando a gente decide combater e enfrentar a exploração sexual, em verdade nós estamos enfrentando muitas desigualdades e muitas discriminações. Olha, de denúncia nós temos o Distrito Federal com um grande número de denúncias, nós temos o Rio Grande do Norte com um grande número de denúncias, de capitais nós temos Brasília, temos Natal, mas veja, quando nós dizemos que é um grande nível de denúncia, não significa necessariamente que ocorram mais casos de violência sexual contra essas crianças e adolescentes nestes locais. Significa que ali existe exatamente isso, literalmente isso, maior número de denúncias. Muitas vezes é o fato da comunidade se sentir mais cidadã, a comunidade se sentir mais solidária e mais responsável pelas nossas crianças
e os nossos adolescentes, que faz com que nós tenhamos o maior nível de denúncia. A desnaturalização, ela provoca também a denúncia. Essas denúncias, elas são encaminhadas aos conselhos tutelares, são encaminhadas, em alguns casos, às próprias polícias, e particularmente as polícias especializadas em defesa dos direitos de criança e adolescente, e elas são monitoradas também pelo Ministério Público. Então, portanto, nós temos um órgão que acolhe as denúncias e que as encaminham. Qual é o passo que nós achamos que é importante estabelecer nesse momento? É acompanhar o que aconteceu com essas denúncias, não é? Nós precisamos, primeiro, responsabilizar aqueles que cometeram esse crime, responsabilizar os agressores. E segundo, provocar um atendimento a essas crianças. Nós estivemos recentemente numa diligência da CPI no estado do Rio Grande do Norte, na cidade de Natal, e ali nós tivemos a oportunidade de ver a fala de uma menina de 11 anos, que há 2 anos a sua mãe denunciou um caso de abuso sexual do próprio padrasto, e ali ela estava tendo o primeiro depoimento, a primeira ação depois de uma denúncia de 2 anos. 2 anos. 2 anos. Ela, portanto, tinha 9 anos de idade quando a mãe denunciou o abuso sexual. Obviamente, o agressor ele saiu de casa, mas tem 2 anos. E aquela era a primeira vez que ela estava sendo chamada, a mãe e a criança, para se abrir um processo, uma investigação e um inquérito numa polícia especializada. E pense qual era o sentimento dessa mãe, né? O sentimento da mãe era de muito medo. De muito medo. Porque você denuncia e você não tem qualquer tipo de proteção frente à denúncia, uma morosidade dos organismos das instituições policiais, que faz com que essa família fique num processo de muito temor acerca de retaliações ou de agressões que possam vir a ocorrer, e o nível de responsabilização que contribui para que se alimente a impunidade. Ou seja, uma morosidade muito grande para que se estabeleça um processo de responsabilização. E quando não há responsabilização, você tende a naturalizar, tem uma consequência muito cruel, que é a naturalização do crime e, ao mesmo tempo, a impunidade. Então, a gente tem 2 preocupações na CPI. Uma delas é que instrumentos nós temos e como é possível fortalecer os mecanismos necessários para que haja um nível de responsabilização. E o segundo é o atendimento, porque nós precisamos que o Estado ele tenha um conjunto de políticas públicas para que essa criança e esse adolescente possa ressignificar a sua vida e possa, no caso de exploração sexual, interromper a situação de exploração sexual e repensar, ressignificar a sua própria existência. Então, portanto, o atendimento é muito importante. Nós estamos solicitando a todos os governos que nos encaminhem. Primeiro, se há plano de enfrentamento à exploração sexual e ao abuso sexual. O Estado tem que fazer planos que envolvam uma série de ações e que tenham a segurança da intersetorialidade para que nós possamos acreditar que serão planos efetivos, ou seja, que envolvam educação, cultura, saúde, assistência, enfim, o conjunto das políticas públicas. E nós estamos também perguntando a todos os tribunais e a todos os ministérios públicos quantos casos de abuso sexual que foram denunciados, que foram apontados e quantos viraram denúncias do Ministério Público, quantos resultaram numa responsabilização, uma responsabilização dos agressores, enfim. E as estruturas que existem para isso, que significa empoderar o executivo. O Poder Judiciário funcionar adequadamente, é preciso empoderar o Poder Executivo para que ele tenha bons polícias, para que boas estruturas, para criar bons inquéritos, para que isso possa se reproduzir no nível de denúncias que possa romper com o manto da impunidade. Nós estamos, por exemplo, fazendo essa discussão no que diz respeito às denúncias que saíram acerca de casos de exploração e de abuso sexual nas escolinhas de futebol. Nós queremos não apenas ver como é que o Estado fiscaliza
Inclusive para prevenir, porque a prevenção é muito importante. A prevenção é importante, não deixar que o fato ocorra, mas nós queremos também responsabilizar, não apenas o Estado pelo que acontece nas escolinhas, como pela própria CBF. Nós estamos apresentando um requerimento para convocar o presidente da CBF. Né? Nós queremos que a CBF ela se responsabilize para que tenha um nível de fiscalização nas escolas, nas escolinhas de futebol, muitas delas com denúncias de violência sexual e escolinhas de grandes times de futebol. E temos algumas outras preocupações que não estavam dadas durante a realização da outra CPI, que foi uma CPI mista, e essa que está em curso hoje é uma CPI apenas da Câmara. Mas são as grandes obras, os grandes eventos que o Brasil vai abrigar e as fronteiras. Nós temos esses 3 focos de trabalho também, porque, veja, em Jirau e Santo Antônio, são 2 hidrelétricas no estado de Rondônia, naquela região, depois da instalação das obras, nós tivemos um aumento de mais de 200% de casos de estupros, né? E de gravidez na adolescente, gravidez precoce. Aumentou em mais de 25%. Você despeja 22 mil homens, 25 mil homens, como no caso de Jirau, completamente desvinculados das suas famílias, da sua comunidade, jogados em um local onde ele não tem vínculos, qualquer tipo de vínculos, em um local distante, inclusive, de comunidades ou de cidades. Não é? E ali você tem um mecanismo que o governo se preocupa e que nós também nos preocupamos de assegurar os licenciamentos ambientais, mas os licenciamentos são socioambientais. Você não pode provocar impacto na vida das pessoas e particularmente, impacto nas crianças e adolescentes. Por isso, nós queremos construir, e esse é um trabalho que a CPI também está se dedicando, construir protocolos que possam ser firmados. Antes de se instalar uma grande obra, não é apenas corrigir ou compensar os impactos ambientais que vai ter, mas impedir os impactos sociais. E, por fim, nós temos uma preocupação e vamos estar fazendo toda uma incursão na região norte com a área de fronteira, porque ali nós temos recebido várias denúncias do nível de exploração muito intenso, que é uma exploração que envolve, inclusive, a subalternização étnica e que há o envolvimento, segundo as denúncias, dos próprios soldados, não é? Das próprias pessoas que deveriam estar protegendo o país, as nossas fronteiras, e que estão fazendo com que o país seja palco desse nível de exploração sexual das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Mas é importante que nós possamos estar cobrando os planos de enfrentamento de cada unidade, de cada município, de cada estado, e que nós estejamos também cobrando o nível de instrumentalização dos organismos. O que nós temos percebido é que há uma mudança no modo de operar das redes. Né? Muitas vezes a polícia chega, ela desbarata um local e aquele local é transferido para outro. Às vezes você não vê mais a exploração sexual, as crianças e adolescentes sendo ofertados nas ruas, porque estão sendo ofertados pela internet. E é preciso, portanto, que o Estado também tenha profissionais de tecnologia de informação, também tenha um nível de inteligência para que possa desbaratar as novas formas de atuação das redes, dos exploradores sexuais, de crianças e adolescentes, para que nós possamos, enfim, ter um nível de responsabilização e um nível de enfrentamento que a gente possa varrer da nossa história essa realidade. O Brasil tem vários locais do Brasil têm planos de enfrentamento, que envolvem uma série de políticas públicas, né? Não tem como você efetivar uma política pública de apenas uma secretaria. Eu acho assim, os direitos da pessoa humana, eles são direitos indivisíveis e interrelacionados. Eu não preservo um direito se eu violar outro direito. As políticas públicas, elas têm que ser enganchadas também, porque elas asseguram os direitos. Como é que eu posso pensar numa boa política de assistência sem pensar em uma boa política de educação? Como é que eu posso pensar
numa boa política de saúde, ser uma boa política de educação, ou, enfim, as políticas têm que ser enganchadas. Então, os planos, eles servem para isso. Os planos, eles servem para fazer com que as políticas se articulem e você possa estabelecer responsabilidades, prazos de cada uma dessas políticas no combate e na exploração. Obviamente, nós precisamos de uma política de educação. É muito importante a educação. A educação, eu acho que, se as políticas são todas enganchadas, nenhuma delas funciona se não tiver educação de qualidade. Nenhuma delas. Então, a escola é muito importante, mas a escola tem que ter uma estrutura, ela tem que ter mecanismos e canais para que ela possa encaminhar as próprias denúncias. Nós tivemos aqui em Brasília mesmo muitos casos de violência sexual de alunos da rede pública e muitas vezes percebidos pelos professores que não têm ou tem um orientador educacional que não tem na escola, que demora muito tempo para ser atendido, para ter aquele nível de atendimento, ou demanda para o conselho tutelar e o conselho tutelar não tem estrutura, porque o conselho tutelar aplica a medida de proteção, ele é fundamental para assegurar direitos de criança e adolescente, mas ele não executa a medida, quem executa é o Estado. O conselho tutelar vai e diz, não, é preciso dar um atendimento psíquico, é preciso incluir essa criança em um programa, é preciso atender a família, é preciso dar condições de habitabilidade, tirá-la de casa, colocar em outro espaço. Enfim, aplica uma medida, mas quem executa a medida é o Estado, e muitas vezes o Estado está precarizado no atendimento aos direitos das crianças e dos adolescentes. Então, portanto, a educação é absolutamente fundamental. A saúde é muito importante. A saúde agora tem um processo de notificação automática de toda forma de violência. Você tem a obrigatoriedade da notificação, e isso envolvendo a saúde. As políticas culturais são absolutamente importantes para que a criança tenha espaço e o adolescente para que se sinta sujeito. Enfim, e as políticas vinculadas à assistência social, que são políticas que atendem a criança, que são políticas básicas, nos CRAS, as políticas básicas para possibilitar uma vida onde você não tenha as crianças empurradas para a situação de exploração sexual, e também os CREAS que atendem as crianças em situação de violação de direitos. E o governo federal, penso eu, primeiro trabalha com o nível de acompanhamento das denúncias que são encaminhadas pelo Disque 100, para que você possa ter um outro olhar. Não apenas da denúncia, mas o olhar também do que aconteceu. Houve a responsabilização do agressor, houve o atendimento a essa criança, esse adolescente que foi vítima de exploração sexual ou de violência sexual. Então, enfim, isso é importante. Mas também está articulando o governo federal um programa que protege as crianças, né? O Brasil que protege, ou seja, um programa que possa proteger as nossas crianças nessa lógica de intersetorialidade, com várias responsabilidades, com várias ações, para que nós possamos dar às crianças os direitos de serem crianças. O Disque 100 é muito importante. Disque 100 agora está funcionando 24 horas, todos os dias da semana. Então, ele é um instrumento muito importante. E vai ser aprimorado na perspectiva da vazão e do acompanhamento, do encaminhamento das denúncias. Mas é um instrumento dos mais importantes. Mas nós temos também delegacias de proteção de criança e adolescente. Nós temos em vários locais, tem locais que não existem. Mas, por outro lado, no Ceará nós vimos uma delegacia especializada em ESCA, em exploração sexual de criança e adolescente, e que as delegacias são importantes também, e nós estamos absolutamente à disposição de receber também as denúncias na CPI. Então, procurar a CPI, o nosso endereço eletrônico na Câmara, ou a própria ouvidoria da Câmara. A ouvidoria da Câmara também é um instrumento para que essas denúncias cheguem às CPIs. Nós estamos com várias ações que estão sendo pautadas e pensadas a partir das denúncias que nos chegam. Lembro da Neide Castanha, que não está mais entre nós, mas que foi uma construtora desse movimento, junto com tantos outros defensores dos direitos de crianças e adolescentes. O símbolo do combate à exploração sexual é uma flor, é uma margarida, e se diz, faça bonito, faça bonito.
denuncie. Faça bonito. Não naturalize. Faça bonito. Não deixe o olho se acostumar. Não deixe o coração se acostumar com o nível de violência sexual ou de exploração das nossas crianças e nossos adolescentes. E o lema do movimento que diz: quem cala, consente. Quem denuncia, protege. Não se combate o que não se vê, o que está invisibilizado. Portanto, a denúncia é importante e se quiser entrar em contato com a CPI para poder fazer sugestões, apontar sugestões de diligência, sugestões de audiências públicas, nós estamos absolutamente abertos e acolhendo todas as contribuições coletivas.